sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de antropologia jurídica. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de antropologia jurídica. Hoje estaremos discutindo a temática antropologia política e a questão da liberdade. As contribuições do texto hoje são do professor José Manuel Sacadura Rocha, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. A antropologia política aponta, pois, para algo profundamente desconcertante: a luta contra o poder do Estado, a luta do não um. É um libertário por opção e conduz os pensamentos na sabedoria dos homens primevos em recusar o poder que se constitui como forma de coerção, educação autoritária e punição. De maneira consciente, essas sociedades recusaram e recusam o poder e o Estado como forma de se sentirem livres, aceitando a coercitividade da comunidade, mas não qualquer intromissão de uma entidade exterior a si mesma. A liberdade é, a todo custo, o seu fim. Infelizmente, chegamos a um estágio, a civilização industrial moderna, em que até mesmo a liberdade só nos parece possível como construção do próprio progresso tecnocientífico que pode construir a liberdade humana. A liberdade do homem é o valor supremo. Percebam vocês que dentro dessa concepção da discussão que trazemos relacionados à antropologia jurídica, nós vamos efetivamente discutir aspectos importantes que são a base da antropologia, que é a formação cultural, que é a formação que traz efetivamente a composição do homem dentro da sociedade, na sua perspectiva individualizada, entendendo que é efetivamente esse um dos aspectos que vai contribuir também para esse coletivo. O homem individualizado, o homem dentro desse coletivo. É essa referência que nos faz então entender essa característica que se tem com esse homem e com a relação do poder, principalmente quando tratamos da ideia de Estado. E aí nós temos então um ponto importantíssimo que a antropologia vai analisar dentro deste contexto da formação do homem. Vamos então ao nosso próximo slide. Tudo em que a filosofia antropológica do direito pode dizer disto é que nem para nós essa verdade vale a pena. Aqui, entre outras condições, está o germe dos sistemas totalitários muito além do autoritarismo, que por métodos científicos pretensamente necessários e estritamente técnicos promoveram o holocausto e o genocídio sem culpa e sem remorso. Entre outras coisas, o estudo aberto nas sociedades primárias existentes, afinal, entre nós, que mostra que aquilo que parece selvagem e primitivo, e na verdade estratégia política consciente das comunidades em que não se submetem aos paradoxismos tecnocratas que escondem sempre os devaneios melancólicos do poder e ou do Estado. Essa questão pode ser colocada, em outros termos, a ambivalência clássica entre liberdade e igualdade. Aqui nós temos dois pontos importantes, que é a discussão da relação da liberdade e a discussão da relação da igualdade. Ambos os termos são extremamente importantes quando discutimos a filosofia, quando discutimos a antropologia, bem como também quando discutimos a sociologia. Cada um desses aspectos são efetivamente a referência que se faz de uma determinada sociedade, a forma que as pessoas têm na sua reunião, na composição do Estado, na composição de um grupo,
que vai, em outras palavras, atribuir a essa perspectiva do que se define como liberdade e o que se define efetivamente como igualdade, entendendo basicamente que esse processo é um dos aspectos muito ímpares dentro do contexto das sociedades. Nem todas elas veem a liberdade e a igualdade da mesma forma. Como pensarmos, por exemplo, a relação do Holocausto, o que foi efetivamente esse processo histórico, esse genocídio que ocorreu. Era, em outras palavras, um contexto entre a liberdade exercida por um determinado grupo que, em outras palavras, queria dominar. E aí você tem efetivamente um dos contextos importantes que vão definir as expansões, ou seja, o processo de como efetivamente esse termo liberdade é usado dentro da sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. Ao longo dos séculos, a filosofia política tem se perguntado se é possível efetivamente compatibilizar as duas coisas, liberdade e igualdade. Para efeito desse estudo, usamos Hannah Arendt e verificamos como a pensadora de nosso tempo opunha o poder à violência e assim inaugura uma concepção política não ortodoxa ao defender que onde existe poder não existe violência e vice-versa. Em consequência disso, podemos então dizer que o poder substanciado em leis confeccionadas a partir da livre expressão política dos cidadãos, ocupando o espaço público, engendra um Estado democrático de direito, e este evitará o surgimento da violência. Obviamente, essa situação ideal exige um comportamento exemplar, virtuoso, tanto por parte de todos os cidadãos como por parte de seus representantes e do próprio Estado, como bem o afirmou Montesquieu. Aqui nós temos então um posicionamento da teórica Hannah Arendt que vai, em outras palavras, decorrer desta perspectiva do poder do Estado, né? O exercício efetivo do poder do Estado, ao definir que a violência, dentro desses critérios, ela não existiria. É importante nós entendermos que aí nós estamos falando de uma teórica que vivenciou efetivamente o processo da Segunda Guerra Mundial, vivendo como uma judia que passou por todas essas consequências que foram efetivamente a relação da Segunda Guerra. E aí ela traz para nós essa vivência, traz para nós esse processo construído de uma análise teórica relacionado principalmente a essas características que se trazem na composição do Estado e o exercício do poder relacionado a essa questão. Vamos então ao nosso próximo slide. O surgimento dos Estados modernos transformou radicalmente aquelas condições de existência coletiva, fundamentalmente porque o indivíduo já não é o sujeito da política, mas o sujeito por ela. Porque o sujeito perde a centralidade no poder e passa a ser violentado por ela. Porque o poder não serve mais ao cidadão, mas o submete violentamente em meio a uma lógica tecnocientífica em nome da máxima eficiência da administração pública. Diz Arendt, porque os homens comuns, os do povo, se abstêm a priori de participar e ocupar a grande arena política, e são a posteriori também obrigados a isso, deixando os auditórios públicos mergulharem em um vazio que passa a ser ocupado por certo tipo de profissional, o especialista da coisa política, o político e os tecnocratas estatais. A essa abstinência política, ou omissão, é um tipo de participação às avessas, cabe a despolitização e a possibilidade real de governantes e do Estado. Percebam vocês que aqui nós tratamos basicamente desse processo da participação, ou seja, em outras palavras, o não participar da política, efetivamente você vai sofrer das decisões que essa política vai praticar na sua vida.
entendendo que o processo da politização, não uma politização partidária, mas uma politização no sentido de compreender a necessidade de discutir o Estado, porque você está presente nele, porque você pertence a ele. Portanto, são características importantes trazidas pela teórica que, em outras palavras, defende essa participação para que efetivamente essa composição do Estado seja aspecto relacionado principalmente a uma democracia participativa em que as pessoas efetivamente entendam a necessidade de se participar politicamente do Estado. Vamos ao nosso próximo slide. Afinal, bem vistas as coisas, mais do que a própria omissão e da despolitização dos indivíduos, o que nos convence a deixar de ser cidadãos e ingressarem em movimentos totalitários e a igualdade, a solução para a pobreza material e as condições extremas em que se encontram, onde nada mais há de perder porque mais nada há para conquistar, e o sonho se tornou já impossível. Paradoxalmente, essas mesmas massas despossuídas rapidamente se tornam órfãs da relação política com o Estado. Suspensas e sacras, como diz Agamben, tornar-se-ão mais tarde ou mais cedo o próprio material a ser dizimado pelo movimento em sua lógica perversa e doentia de purificação. Como se vê ainda entre nós os grupos neonazistas. Há de se combater essa situação que está relacionada com a visão ortodoxa da antropologia econômica, pois privilegia o econômico, social, e não o político. Aqui, efetivamente, a gente pode então condicionar grande parte dessa discussão ao processo de despolitização e o movimento que se faz diante dessa concepção, entendendo que, ao qual mais distante você estiver do Estado, é nesse momento que o Estado se torna mais poderoso, impondo efetivamente regras e posições em cima daquele que não reclama, daquele que não participa, daquele que não interage com o Estado, de forma a entender que a sua posição é extremamente importante para que esse processo não ocorra a partir de uma composição coercitiva nas decisões tomadas pelo Estado. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre essa temática. Passeamos entre a antropologia, a sociologia e a filosofia, trazendo para vocês um pouco mais de conhecimento e informação sobre a temática, para efetivamente vocês refletirem sobre o tema e tomarem as suas posições. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.